vinheta. No programa de hoje, o homem que canta a sua fé. O mensageiro do Espírito Santo que tem arrebatado milhões de fiéis e fãs pelo Brasil. O queridão dos podcasts, Frei Gilson. Frei, tudo jóia? Tá aqui o Frei, chegou, e o Palumbex também. O Frei e o Palumbo. Aí o Palumbo é fã do Frei. Sim. Eu não sabia que você era fã do Frei, Palumbo. E aí o Palumbo falou, pô, vou aí, posso assistir? Eu falei, não, você vai participar, aí né, sim. Palumbo? E primeiro, tudo bem, Frei? Muito obrigado pela sua participação. É uma honra estar aqui, prazer. Mas eu quero, por um motivo de urgência, eu quero saber o que os seus exames disseram lá. Ficou preocupado. Todo mundo preocupado com o Palumbo. E obrigado por você ter atendido a gente aquele dia lá. Emílio, eu que agradeço. Eu tive uma pneumonia bacteriana. Pode ficar tranquilo que ela não transmite. A PCR chegou a 175, normal era 5. Aí fiquei internado 6 dias. Hoje voltei ao hospital, os exames estão normais. Só que eu tenho um pouco de tosse ainda quando falo. E obrigado por você ter ligado, obrigado pela preocupação, obrigado pela oração de todas as pessoas. Obrigado aos padres que foram até lá. Um dos meus me deixou bastante triste foi não poder ter ido à missa no domingo. Mas foi uma ministra da Eucaristia me ofertar o corpo de Cristo. E agradecer a todos os médicos lá, o doutor Igor Marinho, que foi excepcional. Eu não tenho um A para falar. Só agradecer. E eu levei esse tormento na minha vida, né, como um oferecimento a Jesus Cristo. E isso eu aprendi com o Frei Gilson, nas pregações dele. O Frei Gilson mudou a minha vida. Eu me casei depois de velho, na igreja, ouvindo as pregações do Frei Gilson. Então eu sou muito grato ao Senhor. O Senhor mudou a minha vida. Eu rezo o terço todos os dias. Não falto de missa. Você estava com o tercinho na mão lá. A gente viu. Eu rezava o tempo todo, né? E oferecendo para Deus. Porque a princípio eles falaram, olha, essa mancha a gente não sabe o que é. Pode ser câncer no pulmão. Sim. E aí eu falei assim... Que todo mundo ficou preocupado com as manchas, né? E aí eu ofereci para Deus isso. Falei assim, tá tudo certo, Deus. O Senhor quer que eu esteja aqui? Vou estar aqui. Como diz Jó, né? Vou glorificar o nome do Senhor. Na saúde, na doença, na pobreza, na fartura. Tá tudo certo. E eu só agradeço. E o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. O Salmo 23, você tá lá, você tá no vale da sombra da morte. Nada. Você tá com ele, meu amigo. Não tem tempo ruim. É isso, Frei? Exatamente. Quando estamos com Deus, estamos protegidos. Quando estamos com Deus, estamos guardados. Saímos da proteção dele quando queremos andar do nosso jeito. Sim. Então, quando você não quer andar de acordo com a sua palavra, quando você não quer andar de acordo com os seus mandamentos, é você quem sai da proteção dele. Que é o diabo, né? Exato. Agora, você falou uma coisa muito importante, porque ou você está na proteção de Deus ou você está na proteção do diabo. Sim, não tem outra alternativa. Não tem meio termo. Só que a gente sempre acha que a gente quer tudo pra gente. Não é o que ele deseja, não é o que ele... É porque ele sabe o que é bom pra gente. Exatamente. Né? E a gente acha que a gente é dono da nossa vida e quer tocar o negócio. Mas aí, ó... Exato. Aí você sabe como é que é, né? Você sabe como é que é o negócio. Que são as provações que a gente passa. Você é o que? Você é Frei o quê? Qual é a sua... Tem os carmelitas, tem os franciscanos, tem o... Aliás, tem que corrigir ali, não sou da ordem dos carmelitas descalços. Tá vendo, Alão? Adelari. É tudo errado aqui, viu? Desculpa, tudo errado. Desculpa, Frei. Não, tranquilo. O pessoal foi alfabetizado esses dias, viu? Não, mas é porque é comum confundir. Eu sou uma ordem nova, Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Então esse é o nome da minha ordem. É uma ordem que tem 20 anos e eu entrei quando essa comunidade tinha 2 anos de idade. Há 18, 19 anos eu estou dentro dessa comunidade. Carmelitas é uma ordem que se inspira em Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus. E é uma ordem que leva você a uma intimidade com Deus pela oração. Mas é na pobreza, né? Os carmelitas sempre foram da... É que todo religioso... Porque tem os franciscanos. Sim. Né? Todo religioso ele deve fazer voto de castidade, pobreza e obediência.
Então, nesse sentido, eu fiz voto de castidade, de pobreza e de obediência. Que então, não é fácil, né? Não, mas é aquilo que nos configura Cristo, né? Se você olha a vida de Cristo, Cristo escolheu a castidade, Cristo escolheu uma vida pobre e Cristo escolheu a obediência. Então, nós olhamos para a vida de Cristo e queremos imitá-lo. E imitar Cristo é a melhor coisa que tem. Então, se eu digo que eu sou pobre, significa que eu não sou apegado aos bens deste mundo. Isso me faz ser livre. Entendeu? Então, eu tenho liberdade. A pessoa que fica atrás, dependente de dinheiro para ser feliz, dependente de dinheiro para estar bem, essa é uma pessoa escrava, essa é uma pessoa que não é feliz. Então, quando a gente fala pobreza, não é miséria. Pobreza é alguém que é chamado a não se apegar a bens materiais. Castidade é alguém que é chamado a ter um coração voltado só para Cristo, só para Deus. E obediência, você é chamado no caminho de Cristo a renunciar à sua vontade própria para fazer a vontade de Deus. E Frei, quando é que veio o chamado para você, quando veio a imagem, quando veio que você falou, não, é exatamente isso que eu tenho que seguir, esse é o meu chamado e eu vou seguir? Olha, eu nunca pensei em ser padre desde criança, não era o meu objetivo, eu estava fazendo outros caminhos e foi ali com 16 anos de idade que eu senti que tudo o que eu fazia não me satisfazia. Então eu fazia já muita coisa, na igreja principalmente, e nada me satisfazia. Eu sentia que Deus tinha algo a mais para mim. Foi então que, eu me lembro como se fosse hoje, eu disse para uma tia minha, eu não sei porque Deus não me chama para ser padre, porque se Ele me chamasse eu iria. E a partir daquele dia eu comecei a sentir o chamado para ser padre e eu entendi que aquilo que me faltava, aquilo que eu sentia falta, aquilo que não me completava, hoje eu posso dizer, depois de 18 anos, era isto, valeu a pena. Eu sou feliz, eu sou completo, eu sou realizado. Frei, primeiro parabéns aí, você é um fenômeno nas redes sociais, você atrai muitas multidões. Uma das coisas que eu percebi é que você faz muitas orações de madrugada. E eu queria te perguntar se tem um intuito assim, de tirar as pessoas da zona de conforto, ou seja, elas vão ter que acordar num horário específico, por um propósito específico, porque às vezes no dia a dia as pessoas acabam, né, esquecendo da fé. E se foi pensando nisso, qual foi o motivo? Essa realidade de acordar de madrugada para rezar é próprio de Cristo. Cristo diz a Bíblia várias vezes que ele ficava noites inteiras em oração. Jesus acordava na madrugada constantemente para orar. Como começou? As pessoas às vezes acham que eu quis criar uma live para atrair pessoas. A pergunta para vocês aqui que são de TV, são de internet. Quem de vocês aqui pensando, preciso de uma live que dê muita gente, 4 horas da manhã é top. É um bom horário. Nunca. Ou seja, não tem lógica. Então o que aconteceu? A quaresma na igreja católica é um período de penitência. E todo mundo na quaresma faz aquele negócio, vou deixar de comer doce, eu vou deixar de comer carne, eu vou deixar de fazer alguma coisa, eu vou deixar de beber. E eu só fazia o quê? Minha quaresma era sempre tirar doce e tirar refrigerante. Eu já estava com anos de sacerdócio, eu falei, mas é muito pouco isso para mim. Tá na hora muito fácil. Tá muito fácil. Tá na hora de eu exigir mais e fazer algo que me ajude a me relacionar mais com Deus. Aí foi no dia que eu tive a intuição. Para mim, o sono é muito importante. Eu gosto muito de dormir. E eu falei, eu vou tirar o meu sono. Eu vou dar a Deus o sacrifício do meu sono. E me veio de rezar todos os dias da quaresma, às 4 horas da manhã, o Santo Rosário, diante do Santíssimo Sacramento. Eu fiz isso. E teve um momento que eu perguntei assim para Deus, será que eu posso transmitir? Porque já era minha escolha, já era o meu momento. Já estava fazendo isso. Mas será que eu posso transmitir? Porque vai que alguém está com insônia e pode me ajudar, e pode rezar comigo, e pode ser um momento importante para essa pessoa. E o que acontece? Para minha surpresa, 30 mil pessoas, 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. E naquela primeira quaresma, nós chegamos a
a 317 mil pessoas ao vivo. Isso é inacreditável. Então é algo que eu não acreditava, eu não sabia o que estava acontecendo. Através de um sacrifício meu, eu não sabia que Deus iria chamar outros para fazer esse sacrifício. Rezando o terço. Rezando o terço. E demora, hein? Uma meia hora mais ou menos. Só que detalhe. Não é? Quanto tempo você reza o terço? 5 minutos só. 25? Não é só um, né? Sim, É o rosário inteiro. sim. O rosário inteiro é muito mais. Rosário é 4 terços. 4 terços. Alguns rezam 3, mas hoje nós rezamos 4. Então, se você rezasse seguido, em 1 hora você conseguiria rezar este rosário. Só que nós acabamos fazendo meditações da Bíblia no meio do rosário e tal. Acaba que rezamos das 4 às 6 da manhã. 2 horinhas. 2 horas. É a sua premissa. Palumbo rouba. Ele só reza, nós vimos. Só os melhores momentos ele só faz. pega os melhores. Pega o corte. Ele pega o editado. Pega o corte da oração. Ele dá uma roubada, o Palumbão. Mas olha, Emílio, o tanto que tem acontecido de graça, você não tem noção. Pessoas se convertendo, pessoas restaurando seu casamento, vida financeira, saúde, milagres que eu nunca vi na vida, cura de câncer, cura do que você possa imaginar. Eu me lembro, por exemplo, olha a cura que um dia aconteceu, ela rezando o rosário com a gente, a mãe não podia dar leite para o seu filho. E aquilo doía o coração dela e tal. E aí sempre a gente reza pelos doentes no meio do rosário. Aquela mãe disse que depois daquela oração ela tomou posse do rosário e disse que os seios dela começaram a jorrar de leite e ela pôde alimentar sua criança, ela ficou feliz. São coisas assim que é Deus olhando cada situação da pessoa. Aquilo que para nós talvez não é muita coisa, mas para aquela mãe aquilo era importante. E é isso, na última quaresma nós rezamos com mais de 700 mil pessoas. Que é a conexão com Deus, né? Exato. Que hoje em dia, normalmente, a grande maioria, que esse mundo que a gente tem, que é um mundo de materialista pra caramba. Sim. Você perde a conexão. Aí você perdeu a conexão, você não conversa mais. Exato, né? exato. Que é o que talvez as pessoas estão redescobrindo. É isso, porque está faltando alguma coisa, né? Eu trouxe um presentinho para vocês. Posso dar para vocês? Eu tenho. Opa, você já tem uma coisa maravilhosa. Aqui, porque você falou uma coisa boa, Emílio. Eu falei? Eu não falei nada. Não me compromete, aí que eu já tô todo enrolado. A gente vai fazer o Emílio lendo a Bíblia, poliar. Você não sabe que eu tô enrolado. Você falou que o mundo é materialista. Sim. Abra aí sua Bíblia em Mateus, página 1290. 1290. 1290. Neste mundo materialista, a palavra de Deus ela vem nos falar. E cada vez mais o mundo tem escutado menos a palavra de Deus. 1290. E 90, tá aqui, ó. Isso. Mateus capítulo 6, versículo de 19 a 21. 19 a 21. A 21. Leia aí para nós. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Olha isso, Jesus está pedindo para você, Emílio. O seu maior tesouro não é o da terra. Uhum. Esse tesouro é passageiro. Esse tesouro vai passar. O ladrão pode roubar. A traça pode destruir. Que é verdade. Este não é o verdadeiro tesouro. Aí olha o que Jesus fala. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não são onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. E os ladrões não furtam nem roubam. Olha que impressionante você juntar um tesouro no céu, coisas que as pessoas não estão se preocupando. Quando você falou de um mundo materialista, é exatamente isso. Eu só me preocupo com o mundo material, eu só me preocupo com essa vida. A vida que eu vou viver depois daqui eu não estou preocupado. Uhum. Então a galera está preocupada somente com a sua academia, que não tem nada a ver. Você pode se preocupar com a sua saúde, com o seu corpo. As pessoas se preocupam só com aqui e agora, esqueceram de juntar o tesouro no céu. Uhum. E aí, lê o versículo 21. O 21 é porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. É bonito, né? Já que você falou também de mundo... Mateus. Já que você falou de mundo material, olha aí também essa palavra, que forte que é essa palavra. 1520, página 1520. Não, mas lê você que dá mais audiência. Ninguém não, gosta. Eu gosto que você leia. Não, eu não gosto. Lê você que você lê bonito. 1520. Moreira da Pan.
Não faz graça, não. O momento é sério. A gente vai fazer com o IA e vai ganhar dinheiro. Só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Você não viu que corroem as traças? Vem e corroem. Mas doar para cubanos... A tua raquete lá de pickleball vai ser corroída. 1520. 1523. 1505. Você sabe que eu fui anjo na procissão. Você sabia? Foi anjo na procissão. Na procissão eu ia de anjo. Que legal. Quando era pequeno. Sabia disso ou não? Marcou sua infância. Mas morri de vergonha. Marcou sua infância. 1520? 1520. 1520. E na minha época, a gente tinha que ir na missa para depois ir na matinê assistir o filme. Se não fosse na missa, não tinha filme. Você vê que coisa. Mas eu sou velho, né? A educação dos pais, muito boa. Vai, lê aí. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo... 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. 7, leia aqui para mim. 7. Porque nada trouxemos ao mundo, como tão pouco nada podemos levar. Essa é uma verdade. Ninguém trouxe nada para este mundo. E é forte isso, você também não vai poder levar nada. Por que você se preocupa tanto com bens materiais se você não vai poder levar nada? Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Pode continuar. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio. Aqueles que pensam só em dinheiro caem nas armadilhas do demônio. Aquele que tem um coração materialista cai nas armadilhas do demônio. Veja que o dinheiro é uma armadilha para o mundo atual. É o pensamento só com esta terra. É o pensamento só com este mundo. Então significa que você não pensa mais no céu. Você não pensa mais na eternidade. E você não pensa na salvação da tua alma. Sim. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Pode continuar. E em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Versículo 10. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Deus não é contra dinheiro, mas Deus é contra o amor ao dinheiro. Que é a ganância, né? A ganância. É a ganância. Olha lá, Sami. Eu sou tranquilo, pô. O amor ao dinheiro te destrói. Então, mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. Porque, por exemplo, o importante também de ter uma boa vida é você ter uma boa morte. É importante a gente ter uma boa morte. É quando você morrer, você ter a certeza de algumas coisas. Morrer tranquilo. Não é? Mas o que seria uma boa morte? Uma boa morte é você morrer tranquilo. Sem ter medo da morte, né? Talvez. Sem temer, sem ter... Sem ter a consciência pesada. Você já resolveu, já... Exato. Eu diria, Emílio, que a boa morte é quando você morre em paz com Deus. Essa é a boa morte. Porque, veja, você pode morrer doente. Tranquilo. Você pode morrer desempregado. Tranquilo. Então, mas a pessoa que não crê, ela morre triste. Ela morre apavorada. E a pessoa que crê, eu não sei o que vai ter depois da morte, mas a pessoa que tem aquela fé, ela tem uma passagem mais tranquila. Ora, não sei também se eu estou falando besteira. Não, você está falando certo. Agora, você crê nessa palavra? Eu acredito. Então, abra ela para mim. Porque você falou que você não sabe o que vai ter depois da morte. Ela fala para você o que vai ter depois da morte. Bonita essa Bíblia, hein? Isso eu vou pegar para mim também. Ela é. Não quero nem saber. É 1533. 1533. 1536. Vamos para Hebreus capítulo 9, versículo 27. 1533. Versículo 27. A Bíblia 27. Vai dizer para você o que acontece depois da morte. Atenção, hein, gente? Como está determinado que os homens morram uma só vez? Está determinado. Os homens morrem uma só vez. Certo. Então, para nós cristãos que acreditamos na palavra, é uma só vez. E logo em seguida vem o juízo. E logo em seguida vem o juízo. Que é onde a gente espera que esses filha da mãe se ferrem. É a nossa única esperança, viu, Frei? É, mas eu acho... É aquela coisa... Eu já pensei numa pessoa aqui também. Deus quer que todos se salvem. Até estes que você pensou, Deus quer que eles se salvem. Esse não. Eles querem.
Olha aqui, vamos para João. João capítulo 3, Emílio, eu sei que não é fácil, mas olha o que está escrito aqui, ó. João 16. Essa palavra é importantíssima. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo. Agora continua lendo, que aí é importante. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus quer que todos sejam salvos. Sim, mas é que é o Cristo, né? Porque o Cristo, ele pegou o pecado de todo mundo. De todos. Falou, ó, deixa comigo. Ele assumiu, BO da galera. Com a camisa 10. Ele assumiu o seu pecado. É isso aí. Só que aí segue o texto. Aqui a coisa complica. A coisa complica. Veja, ele quer que todos se salvem, pois Deus não enviou o seu Filho para condená-lo. Para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Se você crê em Jesus, você não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do Filho único de Deus. Porque não crê em Cristo. Você entende que só tem um jeito de você ser salvo, é através de Jesus. Não existe outro caminho. Por isso que outra passagem é João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para você se salvar. Você falou de salvação, Emílio, de julgamento, e a Bíblia vai falar o que é esse julgamento. Abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios. O duro na Bíblia é ter um cara igual você para explicando. Um guia. Assim, um guia. A gente não tem. É complicado, né? Porque... Lê o versículo 10 aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Veja, todo mundo aqui vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu. Olha que bonito. O que o Emílio vai receber? O que mereceu. O que Frei Gilson vai receber? O que mereceu. Conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Para morrer bem, eu preciso viver bem. Se eu usar da minha vida para fazer obras boas, eu vou morrer bem. Se eu usar da minha vida para fazer o bem, eu vou morrer bem. Porque é isso que vai me julgar, as obras boas que eu tiver praticado. E aí, Emílio, entra Jesus Cristo. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Sim. Se você... Quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, não é fácil fazer o bem, principalmente aqueles que nos fazem o mal. Que isso é o mais bonito da filosofia cristã, é justamente isso, exato, né? Isso é o mais lindo. É isso que nos difere. Isso é o mais bonito. Jesus não falou, se você trata bem somente os que te tratam bem, que diferença você tem com os outros? Mas isso aí eu não tenho. Isso é difícil. É difícil. Eu vou fazer um break agora. Presença ilustre aqui, ó, do Frei. Tem um livro, né? Tem um livro aqui que é A Força do Silêncio. Esse livro nós vamos usar na Quaresma durante os 40 dias. A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Um dos melhores livros que eu já li, do Cardeal Sará. Tá aqui, ó. Tá aqui no site Loja Mensageiros. Lojamensageiros.com. Isso. É isso. Puta, lá vem a Paulinha agora fazer pergunta. Eu vou fazer o break rapidinho aqui para você que está nos acompanhando agora. Um papo muito bacana aqui com o Frei Gilson. E a Bíblia aqui, na minha, uma Bíblia muito bonita. Faz o break, Reginaldinho, manda bala. Te levantarei. Muito bem. Continuamos aqui nas plataformas com papos. Quer fazer, Paulinha? Então vai lá, Paulinha. Justamente sobre essa música, o Reginaldo até preparou aí um popurrizinho pra gente, porque é um sucesso, né, Frei Gilson? É um fenômeno. Eu frequento a missa do Padre Marcelo há muito tempo, e no finalzinho do ano eu tava ali, ia ter uma feira e você tava ali. E aí já tinha de manhã uma multidão te esperando. Eu queria saber a que você atribui esse sucesso, esse fenômeno, porque não é muito fácil assim te acompanhar ali às 4, né? Agora a Quaresma, 4 horas da manhã, né? Enfim, o ano passado já reuniu 750 mil pessoas. A que você atribui esse fenômeno? Por exemplo, eu amo Te Seguirei e Eu Te Levantarei, que são 2 músicas que têm mais de 30 milhões só no Spotify, enfim. A que você atribui esse fenômeno com o seu nome? Olha, eu tenho tentado levar através de tudo que eu faço a verdade.
a verdade da palavra de Deus. Eu acho que é isso que o povo está querendo. O povo está querendo verdade. O povo já não quer mais aquele evangelho light. Ele não quer aquele evangelho mais água com açúcar. O povo hoje sabe identificar o evangelho verdadeiro do evangelho falso. Então eu acredito que muita gente tem começado a seguir, e os meus seguidores, eles sabem disto. É uma pregação que procura pregar aqui, na palavra de Deus. E essa palavra nem sempre é fácil de escutar. É uma palavra dura. É uma palavra que muitas vezes te provoca. Mas eu atribuo a isto. Eu atribuo a uma verdade. O povo cansou da mentira. O povo quer a verdade. O povo tem sede da verdade. E eu atribuo a isso. O povo tem buscado cada vez mais. E eu só tenho procurado ser fiel a esta palavra. Boa. E Palumbo, quer fazer alguma pergunta? Gostaria. O senhor estava falando sobre dinheiro, riqueza. E a gente vê na internet coaches, né, alguns pregadores falando em prosperidade. Mas Jesus, ele nunca pregou ostentação, nasceu numa manjedoura, num lugar simples, humilde. Às vezes não tinha onde repousar, não tinha onde dormir, não tinha onde ficar. Da onde eles tiram essas teorias? É do Velho Testamento que eles tiram isso? Inclusive para poder tirar dinheiro do povo? Porque Jesus sempre foi humilde. O que o senhor atribui a esses coaches, esses pregadores, que ficam falando em ostentação, que se você der um dinheiro aqui, você vai receber em dobro? Então, veja, a grande tentação é você fazer um evangelho que agrade você. Então, o evangelho coach, um evangelho light, ele agrada a todo mundo. Então essa é a grande tentação, isso aí atrai pessoas, as pessoas querem isso daí, elas querem essa proposta, elas querem dinheiro, elas querem prosperidade. Então o pregador muitas vezes, quando entende que é isso que as pessoas querem, é isso que ele dá para conseguir audiência, para conseguir seguidores e sei lá o quê. Os 10 mandamentos à la carte. Exato. Você escolhe o que é melhor para você. Só que esse pregador vai prestar contas para Deus. Ele vai prestar contas. Sendo escravo do dinheiro. Ele vai prestar contas para Deus. Você não pode interpretar o evangelho como você quer. A gente não pode colocar a nossa livre interpretação aqui. A gente tem que escutar essas palavras como estão aqui. Nós não temos o poder nem de acrescentar e nem de tirar nada. Aliás, Milho, abre aqui sua Bíblia. Olha que forte essa palavra que está no último livro da Bíblia. Último livro e último, que é Apocalipse 22. Olha isto. Leia aqui do 18 ao 19. Apocalipse 22, do 18 ao 19. 18. Eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas nesse livro. Você não tem poder de acrescentar nada aqui. Se você acrescentar alguma coisa, as pragas deste livro vão vir todas sobre você. Veja que isso no último livro da Bíblia, no último capítulo, é Deus te dando uma cutucada. Não mexa nesse livro. Não inventa. Não força. Esta é minha palavra, não é palavra de homens. Esta é minha palavra. Você gostando dela, você não gostando dela, mas ela é a palavra que salva, ela é a palavra que liberta. Então você não pode ajuntar nada. Segue o texto. E se alguém dele tirar qualquer coisa... vamos tirar isso, porque isso daqui, o mundo já está, o mundo progrediu, a palavra está ultrapassada. Não, você não pode tirar. Tem muito isso aqui nessa empresa. Não, isso não pode, isso pode. Se alguém dele tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas nesse livro. Olha que forte essa palavra. Se você colocar alguma coisa, as pragas deste livro caem sobre você. E se você tirar alguma coisa, eu também te tiro do céu. Ou seja, para você ir para o céu, você tem que obedecer às coisas que estão neste livro. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Por exemplo, quando a gente vê o sistema prisional e quando a gente vê a Cracolândia, que a gente tem aquele negócio que o ser humano é bom e tal. As únicas pessoas que se salvam dessas duas coisas, elas se salvam por isso aqui. E só por isso. Verdade. Por quê? Porque Deus...
Veja bem, a gente tem que entender uma coisa, que o vício é um pecado. A gente não pode encarar as coisas somente como um fator humano. Então, para a Sagrada Escritura, drogas é pecado, bebedeira é pecado, vícios, qualquer um que seja, eles são pecados. E quem é que liberta você do pecado? Cristo. É simples assim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você falou uma coisa muito real. O que mais resolve a vida deste povo é quando eles conhecem Cristo, porque Cristo me liberta do meu pecado. Sim, mas o Cristo também, porque o Cristo ele te perdoa. Sim. Né? E essa foi a grande, né, que eu acho muito legal isso também. Se você realmente se arrepender e pedir o perdão a Cristo, você tem o seu lugar garantido, né? E pode ser aos 49 do segundo tempo. Isso é maravilhoso. É verdade. Sempre dá tempo. Isso eu acho bom. Isso aconteceu com o ladrão na cruz. A questão é que você não sabe se você vai ter tempo de chegar a esses 49 do segundo tempo. Por isso a melhor coisa é se converter antes, hoje. Né? Entendi. Então Porque pode ser que não dê tempo. Porque você pode estar no carro e vem um acidente drástico, você não tenha tempo disto. É verdade. Não tinha pensado nisso, Frei. Isso eu não tinha pensado. Então, ó, pense bem, Delari. Aí, pense bem aqui, ó. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu é ladrão. E Jesus fala o que para Zaqueu? Hoje a salvação entra na tua casa. Não é para você mudar de vida amanhã. E aí Zaqueu fala, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque a salvação tem que acontecer agora. A salvação tem que acontecer hoje. Então, à medida que eu ouço a palavra, eu não posso falar, então tá bom, Deus, amanhã eu me converto, mês que vem eu me converto. Enquanto eu não me converto, eu vou aproveitar do mundo. Isso daí é falcatrua com Deus. Entendi. Não tem muita negociação. Isso que você estava falando de pode ou não pode. O ano passado, as lives, né, do Frei Gilson foram suspensas pela Meta. Ali reunia, acho que 500 mil de pessoas, 5 horas da manhã. O que aconteceu ali, Frei? Então, até hoje a gente está sem resposta. A gente pediu esclarecimentos, a gente pediu o motivo daquilo e não tivemos respostas satisfatórias. O que acontece é que houve uma grande pressão da sociedade e do poder público para resolver aquela situação. E dentro de 5 dias a gente teve tudo normal. Rezar não pode na internet, né? Outras coisas podem. Naquele dia, um dia anterior, a gente tinha falado de algumas coisas que talvez incomodou alguém. Eu não sei, eu não posso dizer do que eu não tenho prova. Mas que foi um fato estranho, porque ficamos bloqueados e só da transmissão ao vivo. Então o meu Instagram funcionou normal. Do terço? Porque aí o ao vivo era o que eu precisava pro terço, pro rosário. Só isso que eu não tinha como fazer. Eles dão respostas genéricas. Mas quem? A Meta. Instagram? A plataforma. Tipo, não pode mais transmitir. Mas por causa da pressão, em 5 dias retornou. Exatamente. Que hora você fica? 4 da manhã? Muito cedo, né? É muito cedo. 4 horas da manhã eu tenho Mas só agora, né? Mas não é todo só na dia. Quaresma. Aliás, eu faço convite para todo mundo, de 5 de março a 20 de abril, se você quiser viver essa loucura em Deus, acordando todos os dias às 4 da manhã, só na Quaresma, de 5 de março a 20 de abril. Todo dia? Todo dia. De segunda a sábado. Domingo a gente descansa. Porque domingo a igreja entende, a igreja católica, que não é dia de penitência. A gente descansa e vai dar 40 dias mesmo assim. Delari vai participar. Ô Frei, qual que é as pessoas assim, que você vê dos jovens, assim, a dificuldade de encontrar Deus, a dificuldade de sentir a presença de Deus? O que você falaria para uma pessoa que está tentando buscar, está tentando entender tudo isso que a gente está falando aqui? Vou pedir para o Emílio abrir outra palavra aqui. Olha lá, hein? O Emílio tem medo de... Tenho medo nada. Desagradar a Deus, pô. Nada, pô. Todo lado 1 João, capítulo Primeira carta 2, de João, capítulo 2. Versículo 15. Antes de você ler, o jovem tem medo de largar o mundo. Você tem que entender que para seguir a Deus, você vai ter que largar o mundo. Qual é o problema? Mas eu não quero largar as coisas do mundo que eu faço. O que o mundo vai falar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? O que o sistema vai falar de mim? O que a minha família vai falar de mim? Então você não está pronto para seguir Jesus Cristo. Porque o seguimento de Cristo comporta o abandono do mundo. Conforme ele vai ler agora. 1 João, capítulo 2, versículo 15.
Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. A palavra de Deus é categórica. Não amar o mundo, nem as coisas. Tudo mundo. que há no mundo você não pode amar. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Aí foi o que você me perguntou. Como é que ela vai experimentar o amor de Deus se ela está no mundo? Não tem como. Você quer experimentar o amor do Pai na farra. Você quer experimentar o amor do Pai nas coisas do mundo? Não vai conseguir. Por quê? Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. É apelo à mas carne, do mundo. apelo à carne, apelo dos olhos, apelo da soberba. Então, isso é mundo. E aí é o que a Bíblia fala, o que vai acontecer com o mundo? O mundo passa com as suas concupiscências. É isso que o mundo não entende, o mundo vai passar. É isso. Mas aquele que cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Então eu diria isso para o jovem, você tem que ter coragem, meu amigo, de seguir Jesus. Eu tive que fazer essa escolha que você está falando com 14 anos de idade. Eu vivi uma vida de mundo, eu amava as coisas do mundo, mas quando eu entendi isso daqui, falei, não dá mais. E o anticristo, hein? O anticristo está aqui, ó. Tá aqui, pode ler. Filhinhos, 18 aqui, hein? João 18 aqui, ó. 1 João capítulo 2, versículo 18. É isso aí. Filhinhos, essa é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Veja, o anticristo é aquele que vai contra Cristo. Tudo que prega contra Cristo é um anticristo. Há muitos anticristos. E tem muitos, né? Muitos. Eles saíram dentre nós, mas não eram os nossos. Veja, eles às vezes se camuflam, eles às vezes parecem que são dos nossos, mas não são. Eles negam Cristo, eles negam a palavra de Cristo, eles negam o ensinamento de Cristo. Portanto, é um anticristo. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Exato. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Até aí tá bom. Nem todo mundo quer seguir Cristo e a gente tem que respeitar. Porque até o próprio Cristo falou, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser, você não é obrigado. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignoreis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Se você quiser Cristo, você vai encontrar a verdade. Nenhuma mentira provém. Não tem mentira na verdade, não, né? Não. E você tem que entender uma coisa: o diabo é mentiroso e Cristo é a verdade. O diabo é danado. Danado. Até demais. O diabo, ele é danado porque o diabo, ele sempre aparece numas horas meio que é onde você tem que decidir, né, Frei? Por quê, hein? A principal coisa que o diabo quer fazer é te tirar você do céu. Então, tudo que o diabo puder fazer para tirar você do céu, ele vai fazer. Então, ele vai aparecer sempre, a Bíblia diz, ele rodeia ao teu redor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Abra aí a sua Bíblia. Que são as provações, né? É. Que a gente passa. Você passou por muitas provações? Muitas. É? Muitas, todos os dias. Todos os dias você passa também? Tentações. Mesmo sendo Frei? Sim, quanto mais de Deus você é, Achei que era só comigo. Quanto mais de Deus você eu luto muito. Mais você vai ser tentado, mais você vai ser provado. Eu perco sempre. Às vezes uma luta. É o máximo. Ó, o Rufo tá lá. Você é fã do Frei? É? O Rufo lá. Ó, o Rufão. Olha o que está escrito aqui, versículo 12, Apocalipse 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e todos que aí habitais. Mas, ó terra e mar... Por que o céu tem que estar alegre? Porque o diabo saiu de lá. Aquele que quis conturbar saiu. Que é o anjo caído, né? É o anjo caído. Então vocês se alegrem, o céu se alegra, porque o perturbador saiu daqui. Está aqui com a gente. O desobediente foi embora. Mas presta atenção, ó terra, ó cuidado. A gente que está aqui, cuidado. Puta, agora complicou, hein, gente? Porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Desceu para vós, cheio de grande ira. Ele não é teu amiguinho, ele veio para te destruir. Conforme está em João 10:10. Ele veio para destruir, roubar e matar. Então, esta é a artimanha do demônio.
ele já é um anjo decaído, ele não quer ser salvo, então o diabo não vai se arrepender, o diabo não vai ter um momento que ele vai para o céu, não, ele não quer isto. E agora ele está cheio de grande ira, querendo levar outros que façam o que ele fez, a desobediência, a rebeldia, para que também percam a sua salvação. E o legal de tudo isso, né, Frei, e toda essa conversa que a gente está tendo, é para a gente ser um ser humano e não um animal. Né? Exato. Que é justamente é aí que a gente, aí que está o Você falou uma coisa importantíssima, né? Porque o que é um animal? Ele age sem razão, ele age por instinto. Então deu vontade de fazer, eu faço. Você não é animal. Tanto é que o que o Catecismo da Igreja Católica fala como definição de pecado, ele diz assim: é um ato contra a razão. Racionalmente o pecado não é bom para você. Por exemplo, a bebedeira. Você vai encher a cara, você vai ficar doente, você vai passar vergonha na rua. Isso não é bom para você. É um ato contra a razão. Ah, mas eu estou com vontade de fazer. Então, mas animal que age de acordo com o instinto. Eu tenho que ser governado por uma razão. E aí eu que sou cristão, não só pela razão, mas uma razão iluminada pela fé. Aí fica mais bonito ainda. Com os valores, né? Com os valores do Evangelho. Aí fica lindo. Então, mas isso aí é o que todo mundo segue. Porque você querendo ou não, você falando dessa religião tal, aí tá, os 10 mandamentos são os nossos valores, né? Exato. São os nossos valores. Um dia um jovem rico chegou para Jesus e perguntou: o que eu preciso fazer para ir para o céu? Jesus falou: obedece os mandamentos. Pronto. Estes são os nossos valores. Valores tais que o mundo de hoje está tendo dificuldade de seguir. Os 10 mandamentos. Mas por quê? Porque o mundo não quer seguir Deus, não quer seguir a palavra de Deus. E os mandamentos são exigentes. Se você parar para pensar, os mandamentos são exigentes. E o mundo não quer. O mundo quer seguir os seus prazeres, quer seguir os seus desejos, quer seguir as suas vontades. Só que você, longe do mandamento de Deus, você vai fazer coisa errada. Você vai fazer coisa que não é bom. Não é bom para você, não é bom para Deus e não é bom para o seu próximo. Então, mas eu vou fazer uma pergunta, porque eu sou velho. Eu fiz catecismo, eu fiz todo esquema lá que tinha antigamente, que você era meio obrigado. Não tinha conversa, você era batizado e tal, fazia todo o esquema. E hoje em dia as pessoas pensam assim, falam: eu vou deixar meu filho crescer para ver o que ele quer ser depois, porque depois ele decide a religião dele e tal, não sei o quê. Por que a gente perdeu esse... Por que se perdeu isso nessa geração? Por que só com a fé é isto? Por que só com a fé é assim? Cadê o pai e a mãe que diz assim: vou deixar você crescer para ver se você quer escovar os dentes ou não. Eu vou deixar você crescer para ver se você vai para a escola ou não. Eu vou deixar você crescer para ver se você quer fazer... Veja, as coisas simples da vida, quem decide pela criança são os pais. Quem decide a hora de tomar banho é os pais. Quem decide a hora de ir para a escola é os pais. Agora, por que a fé eu vou esperar crescer? Na verdade, isso mostra uma sociedade que quer tirar Deus do mundo. Ou porque perdeu a fé? Perdeu a fé. Mas se você perder a fé, você não atravessa a rua, né, Frei? Quando você passa por uma dificuldade, impossível agradar a Deus. Quando você passa por uma dificuldade na sua vida, aí que você fala que você teve lá no hospital lá, você fala: meu, aqui é só Deus e só Deus pode me tirar daqui. É isso aí. Não é? Na hora da aprovação. Né? Agora, deve ser muito legal. E você também é um cara, né, ô Palumbo, que você ajuda muita gente, você muda a vida de muita gente, né? Isso é legal nas coisas, né, que vocês fazem, né? Mas você o Frei também, né? Você falou uma coisa muito interessante. Todo ex-presidiário que se recuperou, que eu conheci, foi Deus. E todo ex-viciado foi Deus também. Jesus entrou, a droga saiu, Jesus entrou, o crime saiu. É impressionante isso. Eu não conheço casos de pessoas que não se apegaram a Deus que tenha saído do vício, por exemplo. A gente vê isso na Cracolândia, o cara sai com a Bíblia na mão, né? Exatamente. Isso que é importante, o papel dessas pessoas que vão lá resgatar através de Jesus Cristo. Já contei isso aqui algumas vezes, né? Tem um assessor que ficou 25 anos na dependência
Ele saiu das drogas quando Jesus entrou na vida dele. É a fé, né? Frei, hoje praticamente assim, a força da sua fé e a fé que você espalha por todo o Brasil aí, são pelas redes sociais. Mas a gente sabe também que assim, as redes sociais é a parte muito podre do que a gente tem no mundo hoje. De certa forma, o senhor recebe hater ou pessoas que falam mal da sua pregação, da sua fé? Sim, tem esse tipo de coisa? Sim, todos os dias. Acontece o seguinte, quando você fala uma coisa que as pessoas não querem escutar, você vai receber um bombardeio. Então tem evangelhos que eu vou pregar que eu já sei. Só que eu tenho que pregar a palavra. Por exemplo, vou falar um assunto vespeiro. Mateus 19. Perguntam para Jesus se pode divorciar. Aí Jesus fala que não pode. Eu tenho que pregar que pode ou que não pode? Eu tenho que pregar que não pode. Sim. Eu não posso mudar a palavra dele. Meu amigo, quando a gente começa a falar essas coisas, aí vai chegar um monte de gente falando, não, mas eu tenho que, eu tenho direito, eu tenho isso aí. Eu tenho aquilo. Eu quero a minha felicidade. Eu quero a minha felicidade. Ou seja, mas eu mereço. Eu não posso pregar um evangelho que te agrade. Eu tenho que pregar o evangelho que está aqui. E se Cristo falou assim, eu tenho que falar assim. Então, o padre, o pregador, não é aquele que inventa uma palavra. Sim. Ele já recebeu pronto. Eu já recebi pronta essa palavra. Então, eu não tenho o direito de mudá-la como eu abri lá em Apocalipse. Fiz vocês lerem. Então, eu já recebi pronta. Eu não tenho que ficar inventando a moda, entendeu? Frei, você tem milhões de seguidores ativos e a gente vê um movimento de algumas pessoas que... espectro religioso, não necessariamente católico, que vão para a política. Por outro lado, você tem alguns países, e o Brasil é um deles, que fala assim, não, o Estado é laico. Você acha que deveria ter mais políticos usando a palavra para fazer as leis ou são departamentos absolutamente distintos? Veja bem, você não pode politizar a fé. Você não pode politizar a palavra. Então, toda vez que você usa a palavra para fazer política, isso não vai dar certo. Então, cada um no seu quadrado. Política é política, no seu lugar, e a palavra de Deus tem o seu lugar. O que acontece é que a palavra de Deus ela tem valores, né? E esses valores devem nortear uma sociedade. Sim. Então é isso. Nesse sentido, há uma intersecção. Isto. Mas você instrumentalizar a palavra para fazer política, isso dá ruim. Muita gente faz, né? Muita gente faz, mas aí não... Eu também não gosto. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma perguntinha? Olha lá, a freira. Eu sei que você... porque eu sei que você é muito devoto de São Miguel Arcanjo, né? Acho que teve ali, principalmente quando você esteve na Itália, enfim. E aí, tem a medalhinha de São Miguel Arcanjo, pra gente colocar, acho que na porta de casa. E acho que também tem a aguinha perfumada de São Miguel Arcanjo. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência lá na Itália, né? Você fez os 40 dias com São Miguel Arcanjo. E que a gente... o poder de São Miguel Arcanjo na nossa vida, como que a gente pode usar isso para nos proteger, nos abençoar, enfim. Mas qualquer coisa, se tiver que ler a Bíblia, o Emílio lê no meu lugar. Que a voz dele, ele tá querendo desbancar o Cid Moreira. Não vem essa conversinha, não. Veja, respondendo a sua pergunta... O São Miguel Arcanjo, conta um pouco da história dele aqui, pra gente passar para a audiência, tá muito alta. Tá. Nesse Eu, de fato, fiz uma visita ao Monte Gargano, na Itália. Foi onde São Miguel Arcanjo apareceu para um bispo no século V e pediu para consagrar um santuário para ele. É um santuário muito forte. Ali eu fiz uma experiência com São Miguel e desde então eu também fiz... Hoje eu faço de 15 de agosto a 20 de setembro, 40 dias dedicados a São Miguel Arcanjo. Quem é São Miguel? Qual é a força dele para mim e para você? Eu vou pedir para o Emílio ler de novo. Boa. Sério? Emílio. Capricha. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Houve uma batalha no céu. Houve, é passado. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. Então veja, Miguel é alguém que combateu o dragão. Quem é o dragão, Emílio? O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram.
e já houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente. Olha quem é esse dragão. O dragão é a primitiva serpente que apareceu no Jardim do Éden. Então está deixando claro que é o diabo. Então Miguel batalhou contra Satanás. E diz a palavra que Miguel venceu Satanás. Porque Miguel era um anjo, não era um dos mais poderosos. Ele era um anjo muito humilde. E a humildade de Miguel venceu o orgulho de Satanás. Continua. O sedutor do mundo inteiro, que é o demônio Satanás, né? Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então, olha que forte essa palavra. Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Então, o diabo, qual é o papel dele? Seduzir a gente. O demônio e o Satanás, eles estão aqui para seduzir a gente. Seduzir. Por isso que a gente sente, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Exato. Né? Exato. Isso já vem de Deus. Isso já está inscrito em você, já na sua consciência. Na centelha de Deus. A centelha de Deus, quando a gente você nasce... Não precisa ter fé, não precisa ter nada. Não precisa ter nada. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você pode ir para um lado ou pode ir para o outro, né? Que é a centelha que a gente tem, né? Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. É igualzinho aqueles desenhos que a gente viu no passado, onde vem um diabinho e um anjinho. E o diabo, ele vai seduzir para você fazer aquilo que você sabe que é errado, mas ele vai seduzir você para fazer aquilo. Que é onde a gente fala, não, mas eu mereço isso. Isso aí não é nada. Você vai ser feliz. Isso aí. Que é a sedução do diabo. Puta, tamo ferrado, hein? Agora, Emílio. Hein, Palumbão? Tamo ferrado. Frei, tamo ferrado. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é o valor da sua felicidade que não é a felicidade de Deus? Então você vai fazer uma coisa que te deixa feliz, mas algo que entristece o Deus que você ama. Não tá certo, essa conta não fecha. Eu vou fazer o break agora para deixar o Delari feliz. Tá impossível. Olha lá, ele deu um sorriso. Faz o break, Reginaldinho. Estamos aqui hoje com presença ilustre no Pânico hoje, o Frei Gilson. Vai lá, Reginaldinho. Ô Frei, a gente estava falando aqui do pecado, das tentações aqui. A natureza do ser humano é ser um rebelde? Ou a natureza do ser humano é servir a Deus? Porque a gente tem, né, o ser humano, quando ele está imaturo, ele tem o ciclo dele. Eu queria que você desenvolvesse sobre isso. É uma boa pergunta. Eu tenho que responder com a palavra, tá? Veja, o Emílio é o meu leitor. Boa. Você sabe que tudo tá aqui, né? Sim, tudo tá aqui. É que as pessoas têm preguiça. É isso mesmo. Porque o livro é grande. É um livro grande. E a letra é pequena. Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. 1:27. Qual é a natureza do homem? Olha aqui. Peraí, cadê o 27? 27 está aqui. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus fez você bom. Essa é a tua natureza. Só que, Gênesis 3, a mulher é seduzida pelo pecado, a mulher leva o homem ao pecado, o homem, o ser humano, ele vai se corromper. E aí o que acontece? Aí a gente vai precisar ir para Romanos capítulo 5. Então, mas a beleza que a gente tem como ser humano e a gente observa essa beleza no mundo... Foi perdida. Não, então, mas isso vem de Deus. Veio de Deus. Tudo isso que tudo isso que a gente observa de grandioso e do talento que a gente... Porque, por exemplo, o ser humano tem muito... Samidana eu não tenho. Tem muito talento. Não. Sim. Ele é um gênio. Sim. E Deus, ele distribui os seus dons, os seus favores. Isso vem de Deus. Tudo vem de Deus. Vem de Deus. Tudo que é belo vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Isso aí. Tudo. Só que, com o pecado, nós fomos criados em glória. O pecado tirou essa glória. Olha o que está escrito aqui. Que seduz a gente se seduz por isso. Exato. Olha aqui, Romanos 3:23. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Todos pecaram e agora todos estão privados da glória. Então o que o pecado te trouxe? Era algo que você tinha e você perdeu. Você tinha amizade com Deus, você perdeu. Você tinha a glória de Deus, você perdeu. No pecado. E olha o que está escrito aqui. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por isso,
como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Aquela morte de Adão e Eva passou para todo mundo. E aí entrou o pecado, entrou a concupiscência. Então, o que é a concupiscência que tanto você leu aqui? Concupiscência. A concupiscência é a inclinação para fazer coisa ruim. Que é o que a gente tem, que é o Adão e Eva, né? Exato. O Adão e Eva está dentro de nós. Por isso que a palavra vai dizer: despojai-vos do homem velho e revesti-vos do homem novo. E quando ele se esconde, que foi o pecado, né? Porque ele se escondeu de Deus, né, o Adão? Ele se esconde daquilo lá que era o pecado, que foi o primeiro pecado, que é a vergonha, né? Sim. Exato. O ser humano, quando peca, ele se esconde de Deus. Ouvi teus passos no jardim, me escondi porque tive medo. Esse é o processo. O pecado faz você se esconder de Deus. Que tem muita gente escondida. Passa longe. Né, Sami? Não acha. Não, a gente passa longe. Que tem de gente escondida. E aí é por isso que vocês, quando pedem para Jesus, ensina-nos a rezar. O que Jesus pede para a gente rezar? Eu vou dar um conselhinho para vocês. Quando vocês forem rezar, digam assim: livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Porque a tentação vai chegar. Sim. Mas me livra da tentação e me livra do diabo. Jesus pediu para a gente fazer isso. Gente, não é brincadeira. Por isso que nós teríamos que ir para Efésios capítulo 6, onde Paulo vai dizer o quê? Que a nossa vida é um verdadeiro combate espiritual. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas nós lutamos contra principados e potestades. Então a nossa luta aqui no mundo é contra demônios. É isso aí. E a imagem do demônio é muito formosa. Exato. Quem vai falar isso também é Paulo. Ele vai falar que o demônio vem disfarçado de anjo de luz. É isso aí. Porque senão você não cairia. Vem bonito, claro. Senão você não cairia. Claro. Puta, lá vem a Paulinha de novo atrapalhar a nossa conversa. Ela está tão boa a conversa. Tem a centelha e tem a pentelha de Deus também. Fala, Paulinha, fala. Mas é isso que vocês estão falando, essa nossa luta, né, é espiritual. O Frei fala muito isso. Mas como a gente se blinda disso? Isso, parabéns, a pergunta é excelente. Veja como é que você se blinda. Olha o que a palavra de Deus diz. Pede para Emílio ler, Frei. Não, peraí, deixa eu... Tá na mão, já tá aberto. Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante. Ai, eu tô amando isso. 12 em diante. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. A nossa luta é espiritual. Mas contra os principados, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Aquilo que nós lemos em Apocalipse 12:12, eles vieram para a terra para seduzir vocês. Então é um paralelo. Agora respondo a sua pergunta. O que eu faço para me proteger? A armadura. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Paulo, ele usa uma terminologia, né? Paulo usa uma terminologia de guerra. Se você quiser vencer a batalha com o demônio, você vai ter que ter armadura. Agora, leia aqui quais são as armaduras. Paulo ficou cego, né? Ficou cego. E voltou a enxergar. Ele estava indo para Damasco para matar cristãos. O Paulo era do exército, né? Ele era romano, né? Paulo também era... Ele mesmo conta nas cartas, eu sou hebreu, eu sou... Tantas realidades Paulo tinha. Paulo era alguém que conhecia muito a palavra de Deus. Paulo, ele conhecia muito as leis. O que você gosta mais da Bíblia? O que você acha mais legal da Bíblia? Quando você começa a entender Bíblia, você vai entendendo que não tem um versículo mais importante que o outro. Não, mas você deve gostar. Mas eu gosto muito das cartas de São Paulo. Eu acho impressionante o que esse homem traz. E claro, Jesus Cristo, né? Os evangelhos são fabulosos, né? Por exemplo, Paulo agora como... Puta, mas você manja, hein? Não. Você manja porque você puxa. Você puxa aqui, imagine a memória que ele tem. Você puxa no esquema. Assunto. E minha querida, só para terminar a resposta dela, o que é a armadura que você tem que ter? Tomai, portanto? A armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. Já deu 14. Ficai alerta à cintura. O que é cintura? Cingidos? Cingidos com a verdade. Então, o que é a cintura cingidos com a verdade? Aqui ele está usando termos de guerra.
Mas o importante é você entender que se você quiser vencer o demônio, você tem que ter verdade. Tá. Porque o diabo é pai da mentira, você vai ter que estar na verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. O diabo ele está do lado da injustiça, você tem que estar do lado da justiça. O corpo vestido com a couraça da justiça tal, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Pode continuar? Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai, enfim? Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é, a palavra de Deus. O que vence o demônio é a palavra de Deus. Olha que coisa linda. E é mesmo uma armadura, né? Você tem que estar com a armadura que é a palavra de Deus para você vencer o mal. Quando que o diabo aparece para Jesus no deserto, 40 dias Jesus ficou sem comer e ficou em jejum durante 40 dias. O diabo aparece para Jesus. E como é que Jesus vence o diabo? Através da palavra. Aliás, o diabo também vem tentar Jesus com a palavra. Com a sedução. Transforma essas pedras em pão. Aí Jesus vem com a palavra. Não só de pão vive o homem, mas de todo aquele que come da palavra de Deus. Ou seja, com a mesma palavra o diabo nos seduz, mas o único jeito de vencer o diabo é com a palavra de Deus. O único jeito. O Jesus deve ter sido um cara legal, né? Deve ter sido um cara gente boa, né? Deve não, ele é Deus, ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Sim, mas eu digo na época. Na convivência. Na convivência, né? Porque foi um período difícil, né? Ali, que tinha os romanos, tinha a religião da época, né? Foi um período complicado ali que ele... Todo mundo queria estar do lado de Jesus, Emílio. Todo mundo diz a palavra que sai gente de tudo que é lado, queria estar com aquele homem. É gostoso estar com o homem de Deus. É isso aí. Todo mundo queria... Agora, quem não queria estar com Jesus eram os fariseus, eram os hipócritas, eram aqueles que não entendiam a sua palavra, né? E ele foi um cara que reformou muito, né? O importante, Emílio, é entender que Jesus ele não foi como é que eu posso dizer para vocês, não foi um grande homem que passou na Terra. Sim, que é o Deus. Esse é o ponto chave, entender que ele é Deus. Mas ele veio como homem para a gente poder 100% homem, mas 100% Deus. Mas esta questão é o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Sim. Essa é a questão que muita gente não compreendeu na época. Não é o filho de Maria, ou o filho de José, o carpinteiro. Foi difícil para as pessoas entenderem. Então, mas mesmo agora, os caras não pegam muito isso. A turma não pega. Fala, mas como? Vai ter que... Você acha que Deus tem que explicar alguma coisa? Não é? Sim. Olha o Sami lá. O Sami briga o tempo inteiro. Padre ô Frei. Estou feliz que o Emílio... Vai narrar, né? Todo... ele quer fazer gracinha. 4 da manhã. Você vai ver. Tá fechado, Emílio, 4 da manhã. Você vai ver. Se o Emílio quiser ir às 4 da manhã, eu receberei ele. Mas liga 3h30 para ele já entrar com a voz, que ele aquece. Esse aqui nós vamos deixar aqui. Essa Bíblia muito bacana. Um carinho para você. Muito obrigado. Tem para dar para alguns aqui ainda. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui na mesa. Tá aqui a força do silêncio. Tá aqui, ó. Esse é para Quaresma, né? Eu vou fazer 40 pregações em cima desse livro, mostrando que nós vivemos uma ditadura do barulho, uma ditadura do ruído, e que o ser humano esqueceu que o silêncio refaz, que o silêncio traz paz, e, portanto, vamos falar da força do silêncio contra a ditadura do ruído. Muito bom. O papo foi muito bom. Oi? Uma bênção para os ouvintes. Sim. Os ouvintes aqui, quer o quê? Uma bênção para os ouvintes? Uma bênção de graça. Se você puder. Posso, abençoar aqui nossa audiência. Sim. Senhor, eu quero te agradecer por este momento onde escutamos a tua palavra. Que momento enriquecedor, Jesus. Como é bom estar com estes meus irmãos. Todos eles fizeram perguntas que estão lá no mais profundo da alma do ser humano. Como é que vai ser isto? Como é que vai ser aquilo? E a tua palavra vai nos respondendo, a sua palavra vai nos dizendo. A sua palavra que nunca passa. O céu e a terra passarão, mas as tuas palavras não passarão. A tua palavra que é difícil ser seguida, mas a quem nós iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna. Eu quero pedir, Jesus, que o Senhor abençoe agora todos que estão escutando este programa. Num determinado momento da nossa conversa, nós vimos que
Muita gente está se escondendo de Deus. E a pior coisa é quando as pessoas vivem uma vida se escondendo de Deus. Mas Deus nunca desiste de ir ao encontro da pessoa. É Deus que vai ao encontro de Adão. Onde estás, Adão? Por isso eu peço agora que o Senhor possa visitar cada pessoa que está acompanhando este programa. Que o Senhor possa tocar cada coração, abençoar a vida, a família. E que todos possam se encontrar contigo, o único Deus verdadeiro, que não veio para nos condenar, mas veio para nos salvar, veio para nos trazer vida e vida em abundância. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa. Muito obrigado, viu, Frei? O papo foi muito bom. Obrigado Frei. aí pela audiência também acompanhando. Eu vou fazer o break agora. Tá aqui o livro e você pode acompanhar nas redes sociais. Tem as redes sociais aí, né? Já passaram as redes sociais, que é @FreiGilson _Som do Monte. É isso, Frei? É isso. Muito obrigado, Emílio, todos aqui da bancada. Foi uma alegria estar com vocês. Obrigado, viu? Frei, pela Obrigado presença. pelo respeito Obrigado. que vocês tiveram à palavra de Deus. Isso é muito bonito ver em vocês. E o medo? Você acha que é tá assim? pensando no apocalipse. É lógico. E o né? azar que dá, Claro. cara. Obrigado, viu, Frei? Obrigado Deus pelo papo. abençoe. Valeu,